Maria Helena Vieira da Silva nasceu em Lisboa a 13 de junho de 1908, dia de Santo António, padroeiro da cidade. Em 1928 partiu com a mãe para Paris para frequentar as academias de arte e aí conheceu o pintor Árpád Zenes, de origem húngara, com quem casou em 1930. A história do Museu Árpád Zenes Vieira da Silva começa aqui. Estamos no Alto de São Francisco, junto ao Jardim Marcelino Mesquita, conhecido como Jardim das Amoreiras. A casa foi comprada em 1926 por Maria da Silva Graça, mãe da pintora Vieira da Silva. Os artistas que viviam em Paris visitavam regularmente Portugal, onde tinham a família e amigos. O ateliê era um espaço de trabalho e de convívio com outros artistas e intelectuais portugueses, como Almada Negreiros e Sara Afonso, Carlos Botelho, Mili Poçós, Heine Semke, António Pedro e João Gaspar Simões. Este último assinou o texto da exposição que o casal realizou neste ateliê em 1936. Vieira da Silva ensaiava as primeiras pesquisas sobre o espaço e a perspectiva e expôs a obra Atelier Lisbonne, que é hoje parte do espólio do museu e esteve na base da sua concepção arquitetónica. Após a morte de Árpád em 1985, Vieira da Silva dedicou-se a reorganizar os ateliês de ambos e viu-se confrontada com vários estudos e desenhos que não pensava em expor, mas não queria destruir. Ao mesmo tempo, pensa no destino da Casa do Alto de São Francisco, que fazia parte da sua história. Nesse ano de 1985, em Lisboa, por ocasião da exposição póstuma de Árpád Zenes no Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian, Guy-Helene, secretário e amigo do casal Zenes desde 1956, propôs a Maria de Jesus Barroso, primeira-dama de Portugal, e ao presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, José de Azeredo Perdigão, criar um centro de estudos dedicado à obra dos artistas na Casa do Alto de São Francisco. Vieira da Silva concordou em doar à Gulbenkian a sua Casa das Amoreiras, sob o compromisso de que nela fosse instalado o Centro de Estudos Árpád Zenes Vieira da Silva, devendo o nome do marido anteceder o seu na nomenclatura da instituição. Em 1986 foi apresentado a Azeredo Perdigão um protocolo provisório que acrescentava a doação de obras de Vieira da Silva e de Árpád Zenes, bem como a sua coleção de artistas portugueses. A ideia de um museu partiu de Rui Machete, presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e foi em 1987 apresentada ao Presidente da República, Mário Soares. Este partilhou o entusiasmo comum por receber em Portugal um equipamento cultural dedicado a uma das maiores artistas portuguesas do século XX. A 30 de outubro de 1989, foi acordado criar em Lisboa uma instituição destinada a reunir, expor e divulgar obras de Árpád Zenes e de Maria Helena Vieira da Silva, em protocolo subscrito pela Secretaria de Estado da Cultura, pela Câmara Municipal de Lisboa, por José de Azeredo Perdigão, pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e pela Fundação Cidade de Lisboa. A doação das obras de arte e da casa formalizou-se por testamento e a 10 de maio de 1990 foi criada por decreto-lei a Fundação Árpád Zenes Vieira da Silva. No processo de definição do museu, foram propostos a Vieira da Silva vários edifícios. A pintora escolheu a antiga fábrica de tecidos de seda e o edifício industrial anexo, na Praça das Amoreiras. Guy-Helene contava que tinha visitado a fábrica na companhia de Maria Helena e Árpád em 1962. Os artistas achavam num edifício de sonho
pelas proporções harmoniosas e escala humana. Tinha ainda a vantagem de estar a 40 passos da sua casa de Lisboa. A fábrica de tecidos de seda, de meados do século XVIII, era uma construção do complexo de manufaturas idealizado pelo Marquês de Pombal. O edifício da fábrica foi comprado pela Câmara de Lisboa em 1979 e classificado como imóvel de interesse público em 1984. O imaginário de Vieira da Silva foi preponderante na escolha do lugar e no programa arquitetónico do museu. A pedido da artista, o projeto de arquitetura foi atribuído a José Sommer Ribeiro, futuro primeiro diretor da Fundação, que o desenvolveu em parceria com o arquiteto Richard Clark. Vieira acompanhou o projeto até 1992, ano da sua morte. Era seu desejo que as características do lugar fossem preservadas, mantendo a atmosfera discreta e simples, quase monástica, pois acreditava que a sobriedade era essencial à fruição da pintura. No programa foi decidido que o museu deveria ser um espaço claro, de cores neutras, com boa iluminação, grandes áreas de paredes contínuas, umidade controlada, livre de sons estranhos. Um ambiente pacífico e repousante. O edifício foi concebido para albergar salas de exposição, um centro de documentação, um auditório, um espaço de reservas, uma oficina, uma cafetaria e áreas destinadas à administração e serviços. Para cumprir o programa e manter a estrutura original dos dois edifícios, foi feita a ampliação do armazém do século XX e a abertura do sótão que se encontrava desaproveitado no edifício pombalino. No essencial, o desenho da fachada foi mantido. A antecâmara constitui a alteração mais visível na fachada principal e funciona como um espaço de transição entre a escala urbana da Praça das Amoreiras e a atmosfera intimista do interior do museu. O átrio principal do museu é o ponto de partida para os percursos de visita e o elemento de comunicação entre os dois pisos do edifício pombalino e a nave industrial dos anos 1920. Esta primeira vista da galeria a partir do átrio evoca o quadro de Vieira da Silva, Ateliê Lisbonne. Subindo a escadaria, chega-se à galeria principal, instalada no antigo armazém e consagrada à coleção permanente. A estrutura do telhado do armazém agradou à pintora, devido ao impacto visual da madeira. A galeria principal está reservada para a coleção permanente, mas pode ser pontualmente ocupada com exposições temporárias. O programa museológico foi elaborado por Sommer Ribeiro com a colaboração de Guy Helene e respeitou o desejo de Vieira da Silva de ter as suas obras lado a lado com as de Arpade, sendo a separação das obras na sala muito subtil. O corredor, criado no lugar do antigo saguão que separava a fábrica pombalina do armazém, constitui um espaço de mediação entre as duas construções. As salas do edifício pombalino são mais ajustadas à exposição de obras de pequeno ou médio formato que pedem uma observação mais próxima. A sequência de salas resultou da compartimentação original e foram mantidas janelas, portas e arcos pré-existentes. Nestas salas, vislumbra-se a ideia de espaço-caixa, um espaço limitado e introvertido, tantas vezes explorado nas construções pictóricas de Vieira da Silva. No piso térreo encontra-se a cafetaria, onde podemos ver, na decoração das paredes, azulejos com motivos desenhados por Vieira da Silva, produzidos com a colaboração do pintor e ceramista Manuel Cargaleiro. O gosto pelo pormenor e pelos materiais que evocam a história da fábrica está presente também nos painéis acústicos revestidos a seda do auditório. As obras do museu terminaram em 1993 e abriu ao público no dia 4 de novembro de 1994. O museu procurou ser, desde o início, um espaço inclusivo e acessível, com um elevador que permite o acesso dos visitantes com mobilidade reduzida a todos os pisos do edifício.
Posteriormente foi feito o rebaixamento do passeio junto à entrada. O sistema de iluminação, pioneiro na altura no que diz respeito à conservação preventiva, foi melhorado, de forma a tornar o edifício mais sustentável e proporcionar um maior conforto visual aos visitantes. O Centro de Estudos, previsto para o Alto de São Francisco, é hoje o Centro de Documentação e Investigação e funciona no último piso, no antigo sótão. Neste espaço de arquivo foi inventariado e acondicionado o legado documental dos artistas, com destaque para o arquivo epistolográfico, com 6.300 documentos de mais de 600 correspondentes, o arquivo de fotografia de 850 imagens e um arquivo documental que engloba diplomas, manuscritos, periódicos e recortes de imprensa. Na biblioteca podem ser consultadas monografias, catálogos e registro vídeo e áudio sobre a vida e a obra do casal, bem como publicações sobre a arte e artistas contemporâneos. O Centro de Documentação acolhe todos os que queiram estudar a vida e obra dos artistas, mantendo atualizada a informação sobre a coleção do museu. A coleção está disponível online e integra pintura, desenho e gravura da autoria de Vieira da Silva e de Arpad Zenes, num conjunto de 3.750 obras, bem como um núcleo de obras de artistas portugueses. A Casa do Alto de São Francisco tornou-se a Casa Ateliê Vieira da Silva. Depois de uma profunda intervenção de remodelação e conservação do edifício em 2013, o espaço abre-se a todos, com um programa que visa estreitar as relações com instituições e particulares que queiram promover atividades de aperfeiçoamento da arte contemporânea e desenvolvimento da cultura e educação artísticas. Residências, exposições e oficinas ocupam a casa de janeiro a dezembro, mantendo vivo o espaço de Vieira da Silva. Apesar da pequena dimensão, a Fundação, com o Museu e a Casa Ateliê, mantém um público regular adequado à escala e à identidade da instituição, graças a um programa diversificado de exposições e atividades e à aposta no trabalho com o público escolar. Na exposição Património e Biografia, Helena Barranha referiu que, ao contrário dos grandes museus de arte, que levam com frequência a experiências de frustração ou cansaço por parte dos visitantes, este pequeno museu é, sobretudo, um lugar acolhedor e tranquilo. Um espaço marcado pelo património e pela biografia, que dignifica simultaneamente a história do lugar e o imaginário de Vieira da Silva.